Olá, meus amigos. Vocês devem se perguntar: qual é o problema do Brasil? O que está acontecendo com o nosso povo? O que está acontecendo com a nação que é a mais temida no mundo? A nação onde todos os países têm medo dela crescer. Por quê? Porque somos o país mais rico do mundo, mas o país mais mal governado do mundo também. Essa matéria a seguir, vocês vão encontrar muitas respostas que vocês se perguntam, se questionam, onde está um dos grandes problemas, ou talvez o maior problema brasileiro atual, e o porquê. Vejam a matéria a seguir e tirem as suas conclusões. Comentem, dê suas opiniões, porque a sua opinião pode mudar a mente e a visão de muitas pessoas. Acredite em mim, acredite em mim. Opiniões fazem a diferença. Irmãos e irmãs brasileiros, a solução do Brasil é simples. São 3 palavras super simples: emprego, emprego, emprego. O problema do Brasil é uma economia em queda livre. Como vamos resolver esse problema? E adoro o dizer americano: simplify, simplify, simplify. Muito mais simples. Simplifique, simplifique, simplifique. O Brasil hoje está em queda livre. O Brasil é a penúltima pior economia na América do Sul. Em 10 anos de crise americana, os Estados Unidos encolheu 8%. Em 6 meses de economia brasileira, de crise econômica brasileira, o Brasil encolheu 35%. Aluga-se em todas as lojas, nas avenidas principais do Brasil. Não é a exceção, é a regra. Qual é o problema? O governo do Brasil. O governo do Brasil não é a solução do Brasil. O governo do Brasil é o único problema do Brasil. Olhamos para trás uma década, um pouquinho mais que uma década. Por 13 anos, o governo do Brasil roubou do Brasil 80 bilhões de dólares. Eu falei bilhões, ganhando não só a zoação do americano, mas uma medalha americana de ouro do New York Times. A nação mais corrupta na história do mundo. Hoje, para deixar bem claro, o Brasil está em crise porque os socialistas comunistas que lideraram essa nação pela última década e meia roubaram do Brasil. Pena que eu não tenho um adjetivo mais pesado. Roubaram, não do brasileiro classe A rica, ele vai para Miami, ele protege seus bens em Miami. Aquela senhorinha, a faxineira, como a minha mãe era. Minha mãe limpava banheiro, gente. Aquela faxineira, aquele pedreiro. Esses corruptos, senadores e deputados do Brasil, presidentes, vice-presidentes, estupraram as pessoas mais simples do Brasil. A solução do Brasil não é trocar de presidente e trocar de outro presidente e trocar de outro presidente. Porque, como eu previ 6 meses atrás, são 6 ministros demitidos em 6 meses. Trocando de presidente com a mesma ideologia vai dar no mesmo desastre. Não existe nação na história do mundo que adere a esse bolchevismo do fim do século XIX, princípio do século XX. Engler, Marx, Trotsky, Lenin, que encontraram sucesso. O esquerdista vai usar em desespero a Escandinávia. Eu sou formado em economia, eu tenho mestrado em economia e ciências políticas da Harvard. A Escandinávia não é um desesperado exemplo de socialismo que funcionou. A Escandinávia, porém, tenho muitas clínicas lá, amo a Escandinávia. A Escandinávia está em quê? Quantitative easing.
Em outras palavras, a Escandinávia está imprimindo dinheiro. Eles estão quebrados. Resumindo, essa ideia